Irmãos, abramos nossas Bíblias em o Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 14. João Batista, aquele que foi decapitado por causa da sua pregação. João Batista, aquele que foi decapitado por causa da sua pregação. No início da minha série de sermões acerca de Marcos, eu falei muito, não foi? Acerca de João Batista. Estudamos aqui quem ele foi, as características do seu ministério, a importância dele, né, como precursor da vinda do Messias. Mas nesta noite, queridos irmãos, nesta noite, nós leremos o relato bíblico acerca dos últimos momentos da vida de João Batista. Os últimos momentos da vida de João Batista. A Bíblia agora, nesse momento, vai nos trazer o relato dos últimos momentos de vida de um dos maiores homens da história da igreja. A Bíblia vai mostrar aqui a condenação de João Batista e a sua decapitação. Então, não é um momento qualquer na vida da nossa igreja. Você, ao ler esse texto, ao lermos esse texto, não podemos de maneira nenhuma tratar o que nós vamos ver a partir desse momento com nenhum tipo de irreverência. Não cometamos esse pecado. Não cometamos esse pecado. Você vai ser um privilegiado agora. Nós seremos privilegiados. Porque a Bíblia vai nos trazer, Marcos, vai nos trazer em detalhes como foi ali os últimos momentos, os últimos minutos de vida de um dos maiores homens da história da igreja. Então, você precisa tratar isso com muita reverência. Você precisa sentir o privilégio que Deus está lhe dando nesse momento. Poder contemplar, poder visualizar como foi ali os últimos momentos desse homem tão importante. E nós vamos discorrer nessa noite a partir disso. Por que João Batista foi preso? Por que ele teve a sua cabeça cortada? Por que um servo do Senhor, um pregador tão corajoso, tão fiel, né, teve um final de vida tão trágico? Trágico ao nosso olhar humano, né? Trágico ao nosso olhar humano. E nós temos aqui algumas lições para trazer para os irmãos, né, que podemos aprender a partir desse episódio tão triste, né? Tão triste. Obviamente, pensando pela perspectiva do reino, a partir do momento em que João Batista teve a sua cabeça cortada, ele se levanta no reino do Senhor, né? Não tenho dúvida alguma que João Batista foi recebido pelo próprio Cristo, de braços abertos e de cabeça erguida e com muita honra. Mas, nesta noite, nós vamos ler o que a Bíblia nos diz acerca dos últimos momentos de vida desse homem tão importante para a história da igreja, e o que é que nós podemos aprender, e o que é que podemos aprender a partir desse relato. Muito bem. Marcos capítulo 6, a partir do verso 14. Leiamos. E ouviu isso o rei Herodes, que o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos. Por isso é que esses operam, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam Elias, e outros diziam profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar. Ele ressuscitou dos mortos. Nós já estamos aqui diante de um homem perturbado pelo que havia feito. O nome de Jesus estava se espalhando. O texto disse que o nome de Jesus se tornou notório. E algumas pessoas diziam Elias é um profeta. E Herodes, perturbado pelo que havia feito, ele disse: quem era? Quem é?
João Batista, aquele que eu mandei decapitar, já mostrando aqui a nós de que isso que ele havia feito tinha maculado, né, a sua vida para sempre. Esse homem vivia perturbado pelo que havia feito contra o profeta. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo e mantê-lo preso no cárcere, por causa de quem? Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto ele tinha feito o que Herodes? Tinha se casado com ela. Pois João dizia a Herodes, aí você já começa a entender por que aquele homem foi preso, por que aquele pregador estava preso, qual foi o motivo da sua prisão. O texto está nos dizendo que Herodes casou com Herodias, que era a mulher de quem? Então ele estava em que, irmãos? Adultério. Adultério. Verso 18. Pois dizia João a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias, a esposa de Filipe, que estava adulterando com Herodes, o espiava e queria fazer o que com ele? Matá-lo, mas não podia. Porque Herodes, o que? Temia a João. Ué, um homem tão poderoso, um homem que tinha toda a estrutura em suas mãos, mas o texto diz que ele tinha o que de João? Que medo. Interessante, né? Sabendo que este era o que? Varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo, e de boa vontade fazia o que? Olha, percebe os irmãos? Herodes admirava João. O texto diz que inclusive ele gostava de quê, de João? De ouvi-lo. Daqui a pouco eu vou fazer algumas aplicações disso aqui. Né? Algumas aplicações disso aqui. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava o quê? Uma ceia ou uma festa aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e fez o quê? Dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei ao jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero prontamente que me deis num prato a cabeça de quem? De João Batista. O rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E foi ele e o degolou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo, e puseram num sepulcro. Está diante de nós, irmãos. Confesso aos irmãos que enquanto pensava nesse texto, que enquanto redigia os princípios que eu deveria destacar nele, que em vários momentos durante a semana, quando pensava nesse texto, eu fiquei tomado de emoção. Tomado de emoção. Pela circunstância, por tudo que aqui aconteceu.
né? Por testemunhar os últimos momentos de vida de um homem tão importante para a história da igreja, para o povo de Deus, né? Ser morto dessa maneira. E ao mesmo tempo refletir quais foram os motivos que levaram aquele homem a viver aquela situação. Por isso que eu digo aos irmãos, estamos diante de um momento muito importante, muito importante. Nesta noite você vai ter informações suficientes para definir que tipo de cristianismo você quer viver. Esta noite, a partir desse texto, você vai ter informações suficientes para decidir que tipo de cristianismo você quer viver. Se um cristianismo nominal, se você quer ser apenas um cristão nominal, se você quer ser apenas mais um frequentador de igreja, ou se você quer de fato ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, um cristão que inclusive estaria disposto a perder a sua vida por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Então é um momento importante na nossa caminhada aqui na nossa igreja, onde nessa série de exposições chegamos nesse texto aqui tão importante. Importante porque ele nos assombra com a realidade que foi imposta a esse homem de Deus, mas também nos alegra pelo testemunho que foi dado por este homem. Quisera Deus, tomara que Deus produza em nós esse avivamento, tomara que Deus produza esse tipo de avivamento na igreja evangélica brasileira, que através de um agir poderoso do seu Santo Espírito, Deus levante homens e mulheres que tenham a coragem de se comportar como João Batista se comportou, de continuar pregando a palavra do seu Deus, de ser fiel à palavra do seu Deus até a morte. Certo? Como eu já disse, nós estamos diante do relato da execução dos maiores homens da história da igreja. A primeira pergunta que surge é: por que ele morreu, pastor? Por que mandaram matar? O próprio texto explicou. Ele foi morto por causa da sua pregação. O texto diz que Herodes pega a esposa do seu irmão, toma para si, passando a viver uma vida de adultério. Num primeiro momento, nós poderíamos até dizer assim: e o que é que João Batista tinha a ver com isso? Ele poderia, inclusive, ter tomado esse tipo de atitude. Herodias era esposa de João Batista? Filipe era parente de João Batista? João Batista tinha alguma coisa a ver com aquela história? Num primeiro momento, podemos dizer que não. Mas João Batista era um pregador do quê? Da palavra. João Batista era um pregador da palavra. O que é que a palavra de Deus diz acerca do adultério? O que é o adultério segundo a palavra de Deus? Pecado. Que inclusive no Antigo Testamento isso não mudou. Não mudou. As penalidades continuam as mesmas. Talvez a igreja não exerça, né, o direito de jogar as pedras, a vítima não faça isso, mas a penalidade de Deus sobre a vida dos adúlteros continua a mesma. Basta ver o que diz o texto lá de Apocalipse, capítulo 21, né, no verso 8, né? Diz que inclusive os adúlteros não o quê? Não herdarão o quê? Em uma sociedade como a nossa, em que o adultério é praticado de maneira muito fácil, né? Onde a sociedade, as músicas, essa cultura contemporânea, inclusive até exalta o adultério, convida ao adultério. Nós temos até sites, né, especializados nisso, né? Sites que garantem sigilo absoluto para aqueles que querem adulterar. Imagine o perigo que é isso, né? O perigo que é isso. Essa palavra de Deus diz que o adultério é o quê? Pecado. João Batista era um pregador do quê? Da palavra. Então, um pregador da palavra, quando ele vê alguém adulterando, ele
tem que dizer o que para a pessoa? O que é que ele tem que dizer, igreja? Isso é pecado. Se você continuar nessa vida, você vai morar eternamente aonde? Hã? Então João Batista, como pregador da palavra, ele apenas cumpriu fielmente. Ele foi fiel ao que a palavra diz. Ele poderia ter flexibilizado, né? Poderia ter usado de algum tipo de eufemismo. Não! Eu entendo, Herodes, a fraqueza, foi as circunstâncias. Olha, já que errou, vamos agora aí ver uma solução para a tua situação. Ele poderia ter dito assim: não, é o rei, eu não vou dizer isso ao rei. Se eu disser isso ao rei, eu vou perder minha cabeça. Nós vemos um homem extremamente corajoso que não foge à sua responsabilidade. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, no próprio texto, que esse é o desafio dos pregadores contemporâneos, gente. Esse é o desafio. Nós vamos ser fiéis à palavra ou teremos como pressuposto de pregação agradar os nossos ouvintes? Um adúltero vai gostar de ouvir alguém pregando contra o adultério? Vai gostar? O adúltero, ele quer ouvir pregação sobre qualquer coisa, menos sobre o quê? Sobre adultério. Menos sobre adultério. Um mentiroso, alguém que mente sistematicamente, ele vai querer estar numa igreja onde o pregador prega contra a mentira? Ele vai querer? Não. Por isso que os irmãos precisam refletir e precisam, inclusive, preste atenção, entender a seriedade daqueles que pregam a palavra. Muitas vezes os pregadores, ou na maioria das vezes, nós vamos ver isso aqui, os pregadores que decidem ser fiéis à palavra, eles serão desprezados pelas pessoas. Suas igrejas serão vazias, ou crescerão numa proporção muito menor do que as outras igrejas. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não querem ninguém apontando os seus pecados. Mas a Bíblia vai dizer que pregar é essencialmente isso. O pregador fala dos seus pecados, mas também fala do pecado dos outros. E não porque ele se sinta melhor, porque ele se sente melhor do que os outros, mas é porque é a sua função. Como pregador, ele precisa alertar aos homens do maior perigo que eles incorrem, que é de não receber o perdão dos seus pecados. E para que alguém receba o perdão dos seus pecados, ele primeiro precisa reconhecer-se o quê? Pecador. Pecador. E João Batista, ele morreu porque pregou contra o pecado. Ele poderia ter, não, aí eu não vou mexer não. Como nós temos acompanhado, infelizmente, em nossos dias, pregadores, pastores, que sabem que a sua igreja, no meio da sua igreja nós temos lá pessoas que precisam de uma mensagem de conversão. Quantos pastores contemporâneos, quantos pregadores sabem, o pastor conhece os pecados da sua comunidade, mas tem medo de pregar contra eles. Por quê? Porque eles têm medo que as pessoas façam o quê? Vão embora. E nós vamos ver, irmãos, inclusive, que aqueles pregadores que têm coragem de pregar a palavra, que se colocam à disposição para pregar a palavra de maneira fiel, têm as suas cabeças cortadas, assim como João Batista. Existem várias maneiras de se cortar a cabeça de alguém. Existem várias maneiras de se cortar a cabeça de alguém. Mas nós vamos chegar lá. Esse homem fiel, esse homem, irmã Helena, que testemunha de maneira honrosa ser um grande homem de Deus, foi morto de maneira extremamente humilhante. Os irmãos já pensaram um homem de Deus sendo morto por causa de um pedido de uma prostituta?
Porque é isso que está no texto. Uma prostituta pediu a cabeça daquele homem. E nós vamos ler aqui rapidamente o porquê da decisão de Herodes. Por que Herodes toma uma decisão tão terrível? Por que ele toma uma decisão tão equivocada? Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado nos cega. O pecado, ele corrói a nossa mente. E ele nos faz tomar atitudes loucas, como esse homem tomou. Numa festa, numa diversão. Nós vamos ver isso aqui também. Muita alegria, muita bebida. Ele, numa atitude louca, faz um desafio louco, recebe uma proposta louca e toma uma atitude mais louca ainda. E basta olhar para a nossa sociedade, um bando de loucos. Um bando de loucos. Um bando de loucos. Que muitas vezes estão lá em ambientes como este aqui. Ambientes importantes. Ambientes de gente importantes. Regada a muito álcool, regada a muita droga, regada a muita sensualidade, muita promiscuidade, muita prostituição. Milhares e milhares de vidas estão sendo destruídas. Então, de maneira muito rápida, irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos, que nós podemos ver a partir desse texto. Por que João Batista foi condenado à morte? E o que é que nós podemos aprender com isso? Primeira coisa que nós temos que aprender, irmãos, é acerca do poder da verdade. O poder da verdade. O poder da verdade sempre irá afetar a consciência dos homens. Grave isso que eu estou dizendo para você. O poder da verdade sempre irá afetar, ofender a consciência dos homens. João Batista disse tão somente o quê? O quê, irmãos? A verdade. Herodes estava certo em tomar a esposa do seu irmão e viver com ela? Aquilo era o quê? Pecado. João Batista apenas disse a verdade. Mas a verdade, meus queridos irmãos, ela incomoda. A verdade, ela ofende. A verdade, ela confronta. A verdade, ela produz em nós revolta. A verdade nos humilha. A verdade revela-nos quem somos. Por isso que poucos querem ouvi-la. Por isso que ela vai atrair a poucos. Ao contrário da mentira. A mentira, ela é sedutora. A mentira, ela é o quê? Agradável. Por quê? Porque ela parte do pressuposto de atrair. Por que os pregadores que abrem mão de pregar a verdade conseguem agregar inúmeros adeptos? Por quê? Porque eles vão pregar o que as pessoas querem ouvir. Eles não vão exigir mudança de comportamento. Eles não vão pedir arrependimento de pecados. Eles não vão nem acusar as pessoas dos seus pecados. Eles vão muitas vezes apenas mostrar, se é que existe esse lado, ele não existe, o lado positivo do Evangelho. E adulteram esse Evangelho. E apresentam um falso Evangelho. Um Evangelho que nada exige das pessoas, que não confronta as pessoas com seus pecados e apenas faz de Cristo um servo dessas pessoas. Venham para as igrejas e que todos os seus desejos serão realizados. Venha para a igreja que seus problemas vão ser resolvidos. A mentira sempre será mais atraente. A mentira sempre vai ter um poder sedutor muito, muito, muito mais forte do que a verdade. Mas a primeira coisa que nós aprendemos aqui com João Batista é de que o nosso dever é falar, pregar, defender e assumir o que? A verdade. Doa, inclusive em mim. Pregue
pregue a verdade, meu irmão, contra você mesmo. Alexandre, pregue a verdade contra você mesmo. Pregar a verdade, meus irmãos, é um exercício de autoflagelo. Pregar contra o pecado é estar ferindo-se. Quando eu prego contra o pecado, eu estou falando de mim mesmo. Por isso que é tão difícil. Por isso que os pregadores não querem esse tipo de compromisso. Porque tanto é difícil para ele que prega, como para quem ouve. Como para quem ouve. Mas João Batista foi fiel à palavra, né? O texto que nós acabamos de ler, diz que inclusive Herodes reconhecia isso nesse homem. Olha aí na sua Bíblia o verso 20. Esse homem pregava a verdade, estava preso por conta da verdade. Ele não abre mão da verdade, ele não flexibiliza, ele não eufemiza, ele prega a palavra como ela deve ser pregada, e esse é o exemplo para a nossa igreja. Essa igreja não pode abrir mão de ser fiel à palavra, porque o dia que ela fizer isso, ela deixa de ser igreja. A gente até pode encher isso aqui 500 vezes, mas vai deixar de ser igreja, porque deixaremos de pregar o quê? A verdade. E Deus só pode ter comunhão com a verdade. Com a verdade. O Espírito Santo só vai converter, só vai atrair, só vai regenerar, só vai justificar, só vai santificar aqueles que forem alcançados com a verdade. Uma mensagem falsa jamais irá produzir crentes verdadeiros. Jamais. Por isso que nós não podemos adulterar a palavra. Veja aí no verso 20. Veja o que a palavra diz. Porque Herodes temia o quê? A João. Um rei que tinha medo de João. Por quê? Porque ele era um pregador poderoso. Não há ninguém mais temível no mundo, viu, gente? Por isso que eles fazem muita falta. Ou como fazem falta. Não há alguém mais temível no mundo do que um pregador verdadeiro da palavra. Aonde ele chegar, ele vai causar algum tipo de reação. O ambiente onde ele estiver, haverá reações, porque a palavra será pregada. Porque Herodes temia a João, sabendo que era o quê? Varão justo e o quê? E santo. Veja qual era a opinião desse homem acerca de João Batista. João Batista. E por que ele tinha essa opinião de João Batista? Por que ele tinha essa opinião? Porque João Batista dizia o quê? Com certeza Herodes ouviu outros pregadores, outros bajuladores, e diziam: Herodes, tu és o rei. Herodes, eis que digo eu para ti, grandes bênçãos Deus tem para o Senhor. Pregadores que só diziam coisas o que para Herodes? Só diziam o que Herodes queria ouvir. Mas Herodes tinha João em autoestima. Veja aí, olhe para o verso 21. De boa vontade, o texto diz que ele fazia o quê? Ouvia. E aqui nós chegamos, né, na segunda lição que eu quero desenvolver com os irmãos. Segundo princípio. Primeiro princípio foi o primeiro princípio que eu destaquei, o poder da verdade. A verdade sempre vai ferir a consciência dos pecadores. A verdade sempre vai ferir a minha consciência. Segundo princípio. A partir desse exemplo de João, nós vamos perceber que as pessoas se envolvem na religião. Preste atenção. A partir desse texto nós também aprendemos que as pessoas muitas vezes se envolvem na religião, mas preferem manter seus pecados preferidos, perdendo a chance de serem salvos. Irmãos, concordam comigo que Herodes gostava de ouvir João Batista? Ele gostava de ouvir. Mas isso o fez abandonar a sua vida de pecado?
as igrejas estão lotadas, lotadas, lotadas de pessoas que gostam da religião, pessoas que gostam de estar na igreja, de pessoas que gostam de ouvir pregações, de pessoas que gostam de escutar louvores, de pessoas que gostam de estar nesse meio, mas que não querem abandonar os seus pecados preferidos. Herodes gostava de ouvir, Herodes admirava, mas isso não o fez abandonar a sua vida de quê? De pecado. Isso deve gerar uma reflexão em nós nesta noite. Concordam comigo? Não basta estar na igreja, não basta gostar da igreja, não basta se sentir bem na igreja. É necessário que haja um abandono de pecados. E quem é que sabe dos meus pecados? Ianê? Duas pessoas conhecem como ninguém os meus pecados. Duas pessoas conhecem como ninguém os meus pecados. Eu e quem? E Deus. Eu posso esconder dela. Posso esconder inclusive de vocês. Mas eu sei quais são eles. E Deus então sabe muito melhor do que eu. E a partir desse texto nós vamos aprender, nós estamos aprendendo, que não adianta gostar de estar, não adianta gostar de ouvir, não adianta somente se sentir bem. É necessário que haja abandono de quê, meus irmãos? De pecado. O grande problema que vai levar à morte de João Batista é porque pecadores se revoltam porque tinha alguém dizendo que aquele pecado era errado. Qual é o grande problema de Herodias com João Batista? Qual é o problema dela com ele? Porque João Batista colocava o dedo na ferida. Porque João Batista revelava a ela a vida de pecado que ela estava vivendo. Porque João Batista tinha coragem de dizer a ela que se você continuar vivendo esse tipo de pecado, você está condenado. Então há muitas pessoas, meus queridos irmãos, que gostam de estar no nosso meio, se sentem bem no nosso meio. Herodes também gostava de ouvir aquele homem, achava bonito, admirava, temia inclusive, mas isso não o levou a abandonar os seus pecados. Em nome de Cristo, meus irmãos, abandonemos os nossos pecados, confessemos os nossos pecados, que roguemos a Deus que Ele tenha misericórdia de nós e transforme a nossa natureza, e que o Seu Espírito Santo haja de maneira poderosa em nós, nos livrando desses vícios que escravizam-nos, que nos fazem ter uma relação doentia com Deus, que muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos passando por prova, não é porque o diabo está agindo contra nós, não, é porque não abandonamos os nossos pecados. Nosso maior inimigo, meus irmãos, olhe para mim, por favor. O meu maior inimigo, o seu maior inimigo, sabe quem é? É você mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O meu maior inimigo sou eu. Terceira coisa que nós podemos aprender, o ministro fiel do Evangelho sempre irá pregar contra o pecado. Isso não quer dizer, meus irmãos, que vai ter cultos, que eu vou falar aqui sobre gratidão, que eu vou falar sobre consolo, que eu vou falar sobre as bênçãos. É claro, vai ter cultos aqui que os meus temas serão outros, é claro. Mas o pregador jamais deverá deixar de pregar contra o pecado, não pode. Porque o meus irmãos, é o maior mal do homem. O maior perigo que uma pessoa passa não é a enfermidade, não é a falta de dinheiro, não é o problema no casamento. Esses não são problemas importantes que precisamos ajudar. A igreja está aqui para ajudar as pessoas também a solucionar esse tipo de problema.
Mas não são os problemas mais perigosos. O problema mais perigoso é o pecado. Porque muitas vezes esses problemas aí são causados justamente pelo pecado. Como eu posso chamar aqui uma família na frente, vem aqui na frente que eu vou orar. Apesar que na nossa igreja nós não temos essa prática. Mas supomos que tivéssemos. Quero fazer uma oração aqui por uma família, para que Deus abençoe a sua família. Aí vem o marido, a esposa e os filhos. Aí eu oro, e a igreja ora: Deus, derrama a tua bênção sobre essa família, abençoa, faz ter prosperidade, não permita que o inimigo haja contra essa família. Se o marido está adulterando, essa oração vai funcionar para alguma coisa? Muitas vezes ela funciona como um escapismo, ou um camuflado em uma situação que não pode ser camuflada. Por isso que o ministro fiel do Evangelho, jamais ele poderá deixar de pregar contra o pecado. E aqui, meus queridos irmãos, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Olhe para mim. Vocês precisam começar a observar isso. Ajudem o seu pastor, por favor. Não vejam o seu pastor como alguém chato. Talvez você já tenha pensado: pastor Alexandre é muito chato. Eu vejo os outros pastores por aí, eu assisto os programas na televisão e os pastores não são tão chatos como o senhor, pastor. Talvez eles não estejam nem um pouco preocupados com os seus ouvintes. Talvez os pregadores sérios sofram tanto porque sabem do peso que carregam. Eles sabem que muitas vezes no momento de pregação está em jogo o destino eterno das pessoas. Pense nisso. Reflita sobre isso. O ministro fiel do Evangelho, ele não terá preocupação maior agradar o ouvido dos seus ouvintes, atrair os seus ouvintes, ajuntar multidões. Não, ele, se estiver com um, ele vai pregar para esse um. Se estiver com 10, ele vai pregar para os 10. Se ele estiver com 50, ele vai pregar. Se ele estiver com 100, ele vai pregar, mas ele vai pregar o Evangelho. Ele vai querer pregar a verdade. E ele vai dizer aos seus ouvintes que o maior mal que assola as suas vidas é o quê? O pecado. João Batista, ele poderia ter se livrado daquela situação. Ele poderia ter dito: não tem nada a ver com isso não. O problema é dele. Ele vai prestar conta com quem? Deus. Muitos pregadores têm feito isso. Não, eu vou colocar em risco o bem-estar da minha família. Não vou colocar em risco o meu bem-estar. Porque muitos crentes, tomara que muitos assistam isso. Muitos crentes, quando se deparam com pregadores que pregam a palavra, se tornam críticos, se tornam obstáculos, não ajudam, não ofertam, não se envolvem, e estão fazendo exatamente como o que foi feito com João Batista. Fazem o quê? Quando eu não ajudo, meu irmão, quando eu não me envolvo, quando eu falo mal, aquilo é um chato, aquilo só está preocupado em pregar a palavra. Quando eu estou fazendo isso, eu estou decapitando a cabeça, é como se eu quisesse matar aquela pessoa. E daqui a pouco a gente vai ver no ponto 4. As pessoas odeiam um pregador que lhe acusam os seus pecados. As pessoas odeiam. Os pecadores odeiam pregadores que acusem essas pessoas com seus pecados. Não querem ouvir. Querem distância desses pregadores. No texto que nós lemos nessa noite,
Veja aí o verso 19. Diz assim, olha. Verso 18 primeiro, 18 e 19. Pois João dizia a Herodes. O que é que João dizia? Cara, ei, gente, olha para mim. Pregador de coragem, hein? Dizer isso pro rei. Os pastores hoje em dia não podem ver um candidato a vereador que já cedem o público, se dobram diante deles. Um candidato a vereador. Esse pregador aqui olha para o rei. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Como é que os pecadores reagem? Olha aí, verso 19. E Herodias fazia o quê? E queria o quê com ele? Matar. Os pecadores sempre irão odiar quem lhes prega a verdade. Sempre. Sempre. Por isso que é tão difícil, gente. Por isso que vocês precisam orar. Não orem só por mim, não, mas orem por todos os pregadores espalhados pela face da terra. Que Deus levante homens com coragem, mas que você dê suporte a esses homens. Suporte com as suas orações. Suporte com o seu cuidado. Suporte inclusive com o seu auxílio. Se coloque do nosso lado. Muitas vezes nós pastores nos sentimos isolados. É como se a obrigação de pregar a verdade fosse só minha. A obrigação de pregar a verdade é de todos. Então o pastor precisa também sentir que a igreja está do lado dele. Vai lá, pastor. Nós sabemos que é difícil, pastor, mas nós estamos do seu lado. Porque os pecadores sempre vão odiar quem lhes prega a verdade. Mas olhe para mim, olhe para mim. Não fique com raiva de quem lhe prega a verdade, não. Ame, respeite quem lhe diz a verdade. Ame, respeite, ajude, esteja do lado de quem lhe diz a verdade. Se é para ficar com raiva, fique com raiva de alguém que mente para você, que adultera a palavra, que promete para você o que a Bíblia não promete, que diz a você que você não precisa mudar, que diz a você que você pode continuar vivendo a sua vida de pecado, que diz a você que Jesus está à sua disposição para resolver todos os seus problemas. Se é para ficar com raiva, fique com raiva destes. Se é para boicotar, boicote a estes. Se é para fugir, fuja destes. Quinto princípio. Vemos também aqui nesse texto que o ambiente festivo ele é muito incentivador para os pecados. Quando Herodes toma essa decisão, estava acontecendo o que aqui, meus irmãos? Uma festa. Festa grande. Festa com bebida. O texto diz também que a moça fez o quê? Dançou. Aí, ó. Que é o retrato da nossa sociedade, meus irmãos. Quantas famílias são destruídas em ambientes como esse aqui? Quantas? Quantos homens saíram de manhã e ainda não chegaram nas suas casas hoje? Quantos? Quantos? Que estão lá na mesa do bar, escutando músicas que exaltam a prostituição, o adultério. E as que estão lá para incentivá-los nessas práticas. E os amigos que estão lá estão dizendo a ele, é isso mesmo, aproveita a vida. Aí esses, quando chegarem na igreja, nós vamos negar, pregar a verdade para eles? Não, a igreja tem que dizer, meu amigo, você precisa abandonar essa sua vida de adultério.
Veja que esse ambiente produziu em Herodes uma decisão catastrófica, a pior decisão da sua vida que ele mesmo. O próprio texto diz que ele. Mas por quê? Bebida, olha como parece, amizades, a mocinha bonitinha dançando no meio, mas como parece? Mas como parece, né, irmãos? Ele se achando, né? Todos aqueles que estão alcoolizados se acham o quê do mundo? Dono. Quantos estão agora bêbados nas ruas, se comportando como se fossem os donos da sociedade e suas esposas e seus filhos passando necessidade em casa? Aí um cara desse chega na igreja, eu vou tratá-lo como alguém que deve ser honrado? Jamais. Então o ambiente aqui produz isso em Herodes, né? Bebida, os amigos, dancinha. Talvez ali aquela moça despertou em Herodes, né, os seus desejos, e ele querendo agradá-la. Não é assim, né? Não é assim? Quantos maridos, quantos coroas aí que deveriam estar em casa cuidando das suas esposas, destroem as suas famílias por conta das novinhas. Novinhas que não têm nenhum interesse nesses abestalhados. Mas ele se achando. Não é isso que está acontecendo? Aí Herodes, né, para se exibir, não é assim? Para se exibir. Ó, minha filha, pede aí o que tu quiser, que eu vou te dar. Não é assim? Não é assim aí? O que é que você quer? Às vezes não comprou cuscuz em casa, mas na rua. Às vezes a conta de energia está atrasada e ele está lá no bar, se achando. Aí ele faz esse desafio a essa mulher, pede aí o que tu queres. Veja aí no texto. Entrou, verso 22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou Herodes. E é o que está, todo mundo achando bom, o pecado faz isso. Todo mundo achando bom, era uma festa muito agradável. E disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou, e aí ó, eita, dizendo: tudo o que pedires te darei. Até o quê? Metade do meu reino. Pecado seca. O pecado ele leva o homem ao máximo da sua depravação. Por isso que ele é tão perigoso. É por isso que os pregadores precisam alertar as pessoas. Aí ela fez o quê? Foi perguntar para quem? A mãe. Que ela sabia que a pessoa que a mãe mais odiava na vida era quem? Vou lá perguntar a maninha. Saindo ela, perguntou à mamãe: mãe, que pedirei? Aí a mãe disse o quê? Pede a cabeça de João Batista. As igrejas estão lotadas de pessoas assim. Pessoas que querem matar os pregadores da verdade. Tem igrejas que matam pregadores da verdade. Tem pregadores por aí que são expulsos das suas igrejas porque pregam a verdade. Muitos só continuam em suas comunidades. Muitos só são bem-sucedidos aos olhos humanos porque deixaram de falar o quê? A verdade. Tem medo de enfrentar os donos de igreja. Tem medo de dizer aos donos da igreja, a esses donos de igreja, de acusar os seus pecados. Não tem coragem. E triste do pregador que assume esse tipo de comportamento. Porque um dia ele vai ter um encontro com quem? Com Deus. E aí? Verso 25, estou indo para o final. Verso 25. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero imediatamente que me des num prato a cabeça de quem? De João Batista. O texto diz que o rei ficou o quê? Triste. Muita gente por aí fora que está triste. Por quê? Porque eu pequei. Me ajuda, pastor, estou triste. Estou triste, pastor, me ajuda.
Sim, você está triste, mas você quer falar, não, que só quer. E amanhã? A menos. Tristeza, meu irmão. Choro, que não é acompanhado por mudança de comportamento, significa o quê? Nada. Oh meu Deus, eu estou destruindo minha família. Oh meu Deus, eu destruí a minha esposa. Aí na primeira oportunidade que tiver, de novo. Adianta alguma coisa? Até esse momento, o rei estava alegre, se sentindo dono do mundo. Pede o que tu quiser e eu vou te dar. Nesse momento ele já está o quê? Triste assim, meu irmão. O pecado é assim. São momentos de extrema alegria, momentos de extrema satisfação, momentos de extremo prazer, mas depois vem a derrota, vem a tragédia, vem a morte. O pecado sempre gera morte. Em verso 26, e o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. E logo enviou o rei o executor e mandou que o trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e o degolou na prisão. Minha última afirmação nesta noite. Os melhores servos do Senhor, geralmente, não recebem um final glorioso. Os melhores servos do Senhor, geralmente, não recebem um final glorioso. Por isso que nós, pastores, precisamos definir o que queremos para o nosso ministério. O que é um ministério bem-sucedido? O que é um ministério bem-sucedido? É um ministério onde eu consiga ser pastor de uma grande igreja, receber um grande salário e ser querido por todos? Será que é este o parâmetro de ministério bem-sucedido? Porque se este for o parâmetro, muitos profetas do Antigo Testamento podem ser classificados como fracassados. Os apóstolos foram fracassados, o próprio Cristo foi um fracassado. Parâmetro, meus irmãos, de ministério bem-sucedido ou de um profeta bem-sucedido deve ser a sua fidelidade à palavra de Deus. O que vai acontecer no final das nossas vidas, nós simplesmente não... Com certeza isso não foi o final dos sonhos de João Batista, não foi. Isso destrói essa ideia aí também, meus irmãos, de que é só festa, é só alegria, que Deus vai realizar os nossos sonhos, Deus vai realizar os nossos projetos. Os irmãos acham que esse era o projeto de João Batista? Morrer, ter a sua cabeça cortada a pedido de uma prostituta? Os irmãos acham que esse era o projeto dele? Claro que não. Mas foi a vontade de quem? Deus. Mas como eu disse no início do meu sermão, João Batista, José, pode ter sido considerado um fracasso aos olhos humanos. Mas é muito glorioso imaginar como foi a chegada daquele homem nos céus. É isso que deveria preocupar o nosso coração. Não é a opinião das pessoas aqui, mas como nós seremos recebidos no céu. Isto deve, de fato, perturbar as nossas mentes. Que o exemplo desse grande homem de Deus possa ser usado por Deus para produzir em nós uma fé verdadeira. Amém, queridos? Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.